Convido a igreja a abrir a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós faremos a leitura dos 10 primeiros versículos do capítulo 17 do livro de Atos. Onde diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transformado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo teu evangelho, pela tua palavra que é, como o Senhor mesmo diz nela, poderosa para salvar. Nós te louvamos por essa porção da palavra, porque nelas vemos o relato de que o testemunho da tua palavra transforma pessoas, faz com que elas creiam verdadeiramente num Deus Salvador. E nós te pedimos que o Senhor mesmo esteja agora, através desse evangelho, desafiando a cada um de nós, tanto na vida como salvos, como também no compromisso de proclamarmos o evangelho do Senhor para a salvação. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de ouvir a rádio CBN. Parece que é meio hábito, principalmente entre homens, de uma certa idade, ouvir a rádio CBN. Eu estou vendo algumas pessoas sorrirem por aí. Deve ser verdade esse negócio. É uma rádio de notícias. E uma das coisas que eu acho muito interessante, eu gosto de ouvir, é porque ela traz muitas informações e muitas estatísticas, e mostra a realidade, fatos que são importantes dentro do contexto da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma maneira geral. Mas não são poucas as notícias baseadas nessas estatísticas que nos assustam, porque a maioria delas são informações negativas, bem negativas. Essa semana mesmo, eles veicularam uma reportagem sobre uma estatística feita sobre o relacionamento sexual das meninas, das garotas do nosso país. E os números são alarmantes. São adolescentes e pré-adolescentes que têm experiência sexual antes do casamento. É algo que chega a assustar quase 80% dessas crianças. É muito estranho isso. E aí vem a reportagem mostrando os números de maneira fracionada. Foi uma das notícias. Outras notícias aparecem.
E a grande conclusão que nós chegamos, à luz de tudo isso, queridos, é que vivemos num mundo que realmente tem se deteriorado muito. Tem se deteriorado na sua relação entre as pessoas, na sua relação das pessoas com o mundo que Deus criou, na relação das pessoas consigo mesmas, mas principalmente com Deus e com os princípios do Senhor. Porque cada vez mais a palavra do Senhor tem menos validade e é tratada como se não fosse tão importante assim. Olha, é um princípio interessante, mas, e esse mais tem sido muito pesado. E a conclusão que chegamos é que, realmente, como o Senhor Jesus nos falou, e é verdade, o mundo carece do Salvador, e carece da verdade que transforma, e a seara é grande, a seara é muito grande. Esse texto das Escrituras, nós vemos o apóstolo Paulo tendo exatamente essa visão. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem, depois de ter sido convertido ao Senhor Jesus, preparado pelo próprio Senhor Jesus para viver uma vida cristã relevante. Tudo na vida do apóstolo Paulo transformou. As suas prioridades, as suas alegrias, os seus investimentos, o desgaste do seu corpo, da sua existência, tudo foi transformado, e tudo direcionado para o propósito de Deus que foi revelado ao seu coração através da palavra de Deus. E esse homem está na sua segunda viagem missionária. Eu acho a viagem missionária, a segunda delas, a mais interessante de se ler. Existem alguns fatos interessantíssimos aqui, se você depois tiver a oportunidade de olhar no capítulo 15, no seu final, e até o final do capítulo 17. Nós vamos ver o apóstolo Paulo encontrando, por exemplo, Timóteo, aquele jovem que ele vai discipular, que ele vai preparar, se tornará um líder na igreja, um pastor na igreja do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar uma figura importantíssima chamada Lídia, que será mencionada em outras cartas como uma pessoa importante, que até mesmo abriu a sua porta, a porta da sua casa, para se fazer ali dentro um grupo de estudo e se tornar uma igreja, uma proclamação do Evangelho. Nós vemos um evento fantástico de uma jovem adivinhadora e o poder de Deus agindo sobre isso. Vemos Paulo e Silas presos e dando testemunho do Senhor Jesus apesar de tudo, sendo libertos, e isso sendo testemunho até mesmo para os crentes de como Deus cuida de uma igreja que, apesar de um mundo difícil, perseguidor, como Deus cuida daquele que cumpre o propósito do Senhor. E o propósito aqui, no meu entendimento, é aquele que o Senhor Jesus deu à igreja, de proclamarmos o Evangelho. E diz o texto que logo sendo eles libertos da prisão, capítulo 17, eles saem, passam na casa de Lídia, a recém-convertida, conversa com os irmãos. O texto diz que ao invés deles serem confortados, eles confortam os irmãos que ficaram ansiosos com a prisão desses dois líderes da igreja, e eles vão embora. E eles vão embora continuar o ministério deles, proclamar o Evangelho. E eles passam por Anfípolis, para a Polônia, e chegam a Tessalônica, e tinha ali uma sinagoga. E o texto nos fala como o apóstolo Paulo usa toda essa circunstância para proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele era um homem com uma mensagem. E a sua mensagem, ela girava em torno da pessoa de Jesus. Todos os ensinamentos dele, fossem eles a respeito de relacionamentos, a respeito da igreja, a respeito da espiritualidade, tinha a ver com a essência da sua mensagem, que era Jesus. Ele tinha começado como uma pessoa anticristã, mas agora, depois de conhecer o Senhor Jesus, com uma vida transformada, ele está andando e mesmo com perseguição fazendo o seu ministério. Ele viveu para compartilhar sua fé, e agora,
depois de uma experiência extremamente amarga, ele passa por Filipos, ele vai por essas 3 cidades e chega à cidade de Tessalônica. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai fazer uma coisa. Ele é aquele que vai compartilhar o evangelho dentro do seu contexto. O tema da nossa igreja durante o ano de 2014 é o evangelho e a pós-modernidade. E quando nós lançamos esse tema o ano passado, na Fé Reformada, para ser o tema da nossa igreja esse ano, tinha a ver muito como a igreja deve viver o evangelho, como a igreja deve internalizar as verdades do evangelho, mas também como a igreja tem que compartilhar isso. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo compartilhando o evangelho dentro do seu contexto, e nos ensina muito em como nós devemos também compartilhar o evangelho no nosso contexto, que é um contexto pós-moderno. A província da Macedônia, onde nós encontramos o apóstolo Paulo aqui, passando por essas cidades até chegar à cidade de Tessalônica, ela se tornou extremamente importante, principalmente importante por causa de uma estrada que foi construída e que passava por ali, chamada Via Ignátia. Era uma estrada muito importante no Império Romano, que ligava cidades importantes e que trazia as pessoas para aquela região. Provavelmente o apóstolo Paulo passou por aquela cidade, passando por Filipos, depois por outras cidades a mais, até que ele chegou a Tessalônica. E chegou no lugar onde ele tinha que compartilhar o evangelho. E eu fico pensando, por que Paulo passou por essas cidades até chegar em Tessalônica? E aí o texto diz, e aqui em Tessalônica ele fez o que tinha que fazer. De alguma forma, orientado pelo Espírito, aquele homem sabia que havia um lugar para compartilhar o evangelho. E certamente essas respostas, irmãos, de onde temos que proclamar o evangelho, vem de Deus e da nossa intimidade, da nossa sensibilidade também à luz daquilo que Deus coloca como contexto dentro da nossa vida. Eu fico imaginando onde temos que proclamar o evangelho. Nós temos que compartilhar o evangelho na pós-modernidade nos lugares onde Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo fez isso. Ele foi para o lugar. Tessalônica, ela continua sendo uma cidade importante ainda hoje, lá na Grécia. Um lugar bonito, um lugar que tem águas cristalinas de um golfo que tinha águas térmicas, lugar de visão provavelmente muito bonita, cheio de negócios, cheio de comércio, uma cidade que teve história já naquela época. O próprio nome dela está ligado aos reis, a esposa de um rei está ligado a Alexandre o Grande e a sua família. E essa cidade era a cidade onde o apóstolo Paulo deveria proclamar o evangelho. Nessa cidade grega, uma cidade que vivia sobre a sombra do paganismo do Monte Olimpo, uma cidade que tinha um elemento judaico significativo, mas que, diferente de Filipos, tinha uma sinagoga lá dentro daquela cidade. E o apóstolo Paulo entendia que aquele era o lugar adequado para que ele pudesse pregar o evangelho do Senhor Jesus. Ele planejou, ele pensou e ele definiu qual era o lugar para compartilhar o evangelho, o lugar propício. O lugar para compartilhar o evangelho é um lugar propício, irmãos. E o lugar propício está relacionado a necessidades, a possibilidades. E eu tenho certeza que todos nós temos lugares propícios para pregar o evangelho, sem sombra de dúvida. E mais do que isso, além de um lugar, nós temos um plano para compartilhar o evangelho, e devemos tê-lo. Paulo tinha. Diz o texto que quando chega na cidade de Tessalônica, sabendo que ali tinha uma sinagoga, diz o texto no verso 2, que ele foi procurar
essa sinagoga e por 3 sábados ele arrazoou com eles a respeito das Escrituras, segundo o costume. De quem? Claro que de Paulo, claro dos judeus também, que como ele era judeu. A pergunta é por que ele fez isso? Foi porque era onde ele poderia encontrar alguns que já tinham conhecimento das Escrituras. Os judeus manuseavam a Bíblia, eles esperavam o Redentor, eles tinham necessidade disso, eles oravam por isso. Este era o lugar onde as pessoas estavam que já tinham interesse em conhecer a Deus e as Escrituras. Por isso Paulo podia vir até aqui e discutir com essas pessoas a Escritura que ele também conhecia, mas que agora era conhecida de uma forma maior do que eles. E ele tinha argumentos. Uma outra razão, esse era um lugar onde teria audiência. Ele sabia que as pessoas iam estar ali, iam ouvi-lo. Era costume para tais sinagogas permitir que um mestre da palavra, um rabino visitante, pregasse. O apóstolo Paulo era um judeu, conhecedor da palavra, uma autoridade da Escritura. Então ele percebia que havia uma oportunidade muito grande para ele. Ele estava ali à toa. Observe que não há nada de errado em ter uma estratégia, um plano para o desempenho do ministério. De forma nenhuma. Quantas vezes já ouvi pessoas reclamarem que elas não se importam com a religião organizada, que elas não estão muito preocupadas com coisas dessa natureza. Eu talvez faria uma pergunta para essas pessoas: se alguém prefere então uma religião desorganizada? A grande questão é que esta religião organizada deu oportunidade. Observem também que Paulo discutiu com eles as Escrituras, e o termo aqui é, ele fez uma apologia. Ele tinha fundamentos que ele podia dialogar, e a expressão aqui na verdade é diálogo. Ele teve um diálogo profundo com aquelas pessoas. Então observe bem, o apóstolo Paulo sabia onde deveria ir, e sabia como ele deveria agir com aquelas pessoas. Ele não fez de qualquer forma. E mais do que isso, o apóstolo Paulo, em terceiro lugar, ele tinha a mensagem e sabia qual é a essência do evangelho que ele tinha que compartilhar. No verso de número 3 diz que ele, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Essa foi a mensagem que Paulo pregou na sinagoga dos judeus em Tessalônica. Foi a mensagem de que as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram de um Messias que teve de sofrer e ressuscitar. Era a mesma mensagem que Pedro, quando veio o Espírito Santo, ele se aproxima, ele diz: judeus, meus compatriotas, e ele pega parte da Escritura no profeta Joel, e diz: olha, como está escrito lá no profeta Joel, o que está acontecendo aqui é o que estava previsto, e isso tudo está relacionado àquele Jesus que vocês mataram pelas mãos dos iníquos, mas que cumprindo assim, ao fazê-lo, a presciência de Deus e o desígnio de Deus. E a partir dali ele prega o evangelho, e nós vemos o primeiro relato no livro de Atos de quase 5.000 pessoas sendo convertidas e recebidas na igreja, porque a essência do evangelho estava sendo pregada. Irmãos, nós não podemos pregar outras coisas. Eu vejo atualmente a igreja tão preocupada com rebuscar a proclamação do evangelho. Nós precisamos usar metodologias. Método, tudo bem, posso até fazê-lo, mas o conteúdo nunca. Porque o que transforma o coração das pessoas, queridos, o que entra dentro da alma do indivíduo, é o entendimento do amor de Deus demonstrado pelo seu Filho, encarnado na cruz e morrendo naquele lugar, porque estava levando sobre si a penalidade do pecado de cada um daquele que nele crê. E não existe outra necessidade de mensagem.
E não existe outra essência que pode transformar, porque não existe outra salvação. E o apóstolo Paulo, sendo um homem filósofo, um homem inteligente, um homem conhecedor de tantas coisas, ele resolveu não saber nada mais a não saber Jesus Cristo e este crucificado, como ele mesmo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Porque ele sabia que era isso que transformava o coração das pessoas. E foi exatamente isso que ocorreu. Simplicidade, irmãos, mas obediência. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, ele diz: vocês vão pregar as boas novas, Jesus Cristo, é isso. É simplicidade. A essência do Evangelho foi compartilhada, no lugar certo, com a estratégia correta, com o conteúdo correto e com um convencimento eficaz, porque é o Espírito que aplica o Evangelho. No verso de número 4 diz que alguns deles foram persuadidos, foram unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A mensagem simples do apóstolo Paulo resultou em um número de pessoas convencidas da verdade do Evangelho. Alguns deles eram judeus. Alguns são descritos como mulheres distintas. A expressão distinta dá a ideia de mulheres importantes. Além disso, teve uma grande multidão de gregos tementes a Deus. Estes foram os gregos que estavam presentes na sinagoga para ouvir, mas que não haviam realizado o rito da circuncisão. E aí você diz: só isso? Só isso. Se você continuar dando uma olhada no texto, você vai ver a confusão que tudo isso gerou. Porque novamente o poder de Deus foi demonstrado, e todas as vezes que o poder de Deus é demonstrado, fique tranquilo, vem problema logo depois. Porque essa luta é árdua, ela é espiritual, e as coisas vão acontecer. E aqui não foi diferente. Diz o texto que os judeus, movidos de inveja, fizeram um grande alvoroço, usaram elementos da malandragem, nada correto, sentimento ruim, inveja, pecaminoso. Usaram elementos humanos ruins, malandragem. Argumentos ruins, mentira, coisa do diabo. Fizeram uma grande bagunça, uma turba, alvoroçaram a cidade, prenderam um homem que nada fez de errado, e ainda quis convencer os outros a cumprirem a lei de maneira inadequada. Irmãos, estamos envolvidos numa guerra espiritual. Há um inimigo. As armas da nossa milícia não são tanques, mísseis. Nossas armas são espirituais. Quando as pessoas começam a vir a Cristo, irmãos, logo há o ataque do inimigo. E a igreja do Senhor Jesus passa por isso. Observe que esse ataque foi daqueles que deveriam primeiramente compreender. Os judeus, eles conheciam a palavra, conheciam a verdade que lhes havia sido revelada até aquele momento. Nós poderíamos pensar que o ataque viria dos pagãos gregos. Eles eram adoradores de ídolos, eles praticavam toda sorte de imoralidade, eles estavam ausentes do temor de Deus. Mas não foi assim. Ele veio, ao invés disso, dos judeus, das próprias pessoas que deveriam saber melhor. Essa atitude de rebeldia veio de pessoas que já tinham lido as Sagradas Escrituras. O responsável por tal coisa, irmãos, diz o texto: ciúme, amor exagerado por si mesmo, ou por alguma coisa que serve a mim.
e deve servir única e exclusivamente a mim mesmo. A atitude dos inimigos, irmãos, ocorreram por causa do ciúme. E mais do que isso, eles ainda arrebanharam ajudantes. Eles convenceram outros, por outros motivos, a se juntarem com eles. Os da malandragem. É o que aconteceu em Jerusalém, quando Jesus foi crucificado, vocês se lembram? Os líderes judeus, invejosos, não têm autoridade para tomar medidas contra o Senhor Jesus. Eles fazem a bagunça até que Jesus pudesse ser maltratado. E tentam arrumar algumas pessoas para dizer mentiras a respeito de Jesus, para ele ser aprisionado. E no final Pilatos diz: eu não tenho nada contra eles. E ele fala contra ele, fala sobre isso 3 vezes. E mesmo assim eles dizem: não, faz o seguinte, solta Barrabás e crucifica-o. Ajudantes do inimigo. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo, e é exatamente o que ocorre com a primeira igreja e com a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. E eu quero lhes dizer uma coisa, como lhes disse no início, concluindo: as coisas continuam as mesmas, só que a notícia da CBN e de qualquer lugar que você for procurar é uma: elas estão piorando. A Bíblia diz que o amor vai se esfriar, e ele está esfriando. A ausência do temor está aumentando. A perseguição da igreja do Senhor Jesus, ela não se dá mais em prender pessoas e colocar dentro de jaulas, dentro de arenas, ela se dá em outro nível. Hoje a igreja do Senhor, para ela ter o seu ministério desenvolvido, é sobre muita dificuldade. Qualquer coisa que se relaciona à igreja do Senhor Jesus e desenvolvimento do ministério, irmãos, tem impedimento de todas as áreas, legais, políticas, municipais, estaduais, e vai por aí fora. Hoje alguém defende uma vida pecaminosa e tem todo o direito de fazê-lo. E se alguém defende santidade, é chamado de errado, perseguidor dos outros. E a igreja do Senhor Jesus não pode dizer o que é verdade, porque estão dizendo que isso é imoral. Estão invertendo a moralidade. Mas irmãos, não importa. O apóstolo Paulo foi perseguido numa cidade, aprisionado, maltratado, liberto. Uma irmãzinha recebeu ele em casa, curou as feridas, deu comida para ele. No outro dia ele foi para Tessalônica, pregou o evangelho. Sabe o que ele viu em Tessalônica? De novo perseguição. E ele sai de lá, no verso 10, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigindo-se à sinagoga dos judeus, e tudo começou de novo. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza de quem ele era, o que Deus era na sua vida, o compromisso que ele tinha com o evangelho, e ele dizia: ai de mim, se não pregá-lo. Ai de nós, se não pregarmos. A pós-modernidade, irmãos, ela tem sido muito dura contra a igreja do Senhor Jesus. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá a certeza de vitória. O nosso Deus é Deus forte. E nessa batalha, nós sabemos que já somos vitoriosos. Mas ela tem luta. E ela só pode ser lutada com responsabilidade, com compromisso. E a palavra certa é fidelidade. Que Deus, na sua graça, nos dê condição disso, para a glória do nome dEle. Oremos. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus verdadeiro.
demonstrou isso na história do povo do Senhor, está registrado na Escritura, tem demonstrado hoje, Pai. Só o fato de nós estarmos aqui, hoje, temos a liberdade de abrir a Escritura, cantar louvores ao Teu nome, isso é maravilhoso demais. É porque o Senhor tem sustentado a igreja. Mas, ó Deus, não permita que a Tua igreja se acomode à luz de tudo isso. Abra os nossos olhos para que possamos, à semelhança do apóstolo Paulo, compreender que nós vivemos num mundo onde nós devemos pregar o Evangelho. Como ouvimos domingo passado, na exposição feita pelo presbítero Alexandre, que devemos falar se as pessoas querem ouvir ou não, no tempo oportuno ou não, movidos pelo chamado do Senhor e pelo envio do Senhor. Nos dê essa intrepidez, ajuda-nos e dê a nós o entendimento que a única mensagem que temos que apresentar ao mundo é Jesus e esse crucificado. Que esta obra de convencimento vem do Senhor e a nossa responsabilidade é proclamar. Ajuda-nos nisso, Pai, alegra-nos nisso, fortaleça essa Tua igreja, para que mais e mais ela seja conhecida como evangelista, missionária, proclamadora das boas novas, porque a Tua palavra diz que na medida em que proclamamos, o Senhor converte pessoas, e eles se ajuntam a nós, adorando o Teu nome. Faça essa obra em nós, ó Deus, através da Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Deus da paz, irmãos, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, dando-lhe a vitória sobre a morte, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, hoje e sempre.